A mãe conta. A mãe conta pra quem? A mãe conta o quê? A mãe conta por quê? A mãe conta a real. A mãe conta com quem? Eu sou a Alê, uma jornalista apaixonada pelo movimento, pelo conhecimento, pela diversidade, pelas trocas. Acredito que a vida se faz de experiências. Sou jornalista, já trabalhei em jornal impresso, já trabalhei em revista, mundo corporativo. Tenho um canal no YouTube e no Instagram, vocês me encontram na Carona da Alê. E também sou mãe do Benício, um menino de 2 anos e 5 meses. Tenho uma filha no céu chamada Maria. E aqui vem mais um garoto para 2024. E eu sou a Carol Fernandes, sou apaixonada pelo mundo do autoconhecimento e da maternidade. Sou psicoembrióloga e educadora perinatal. Bom, eu também sou mãe, nessa caminhada de paixão pela maternidade que começou antes mesmo de ser mãe e se aprofundou quando eu tive a minha filha, a Luísa, que completou 1 ano de vida agora. Você me encontra toda uma história da Carol lá nas minhas redes sociais no Instagram, que é o Maternar Transforma. E a gente vai falar muito sobre essa transformação por aqui. E nesse espaço a gente vai contar histórias de mães. Aqui uma mãe vai poder contar com a outra. E a gente vai fazendo essas trocas de vida real, de transformação, de amor, mas também de cansaço, de solidão, de muito medo. A gente vai aprender umas com as outras, né, Carol? Roda a vinheta e vem com a gente. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça. Esse é o nosso primeiro episódio aqui. A gente também tá no Spotify, então segue aqui, já se inscreve, já segue a gente aqui no canal da Carona da Alê, na playlist Maternidade e também no Spotify. E hoje a gente separou esse momento pra gente contar em primeiro lugar a nossa história, né, Alê? Porque aqui vai ser um canal de conexão. Então vocês vão entender um pouquinho da onde veio essa conexão Carol e Alê, né? Vocês entenderam aí jornalista, terapeuta, mãe também, enfim, como que a gente se entrelaçou nesse caminho da vida. Então essa é a ideia, é a gente entrelaçar caminhos nesse canal, nesse podcast. É por isso que foi criado, porque aqui vocês vão se pertencer, vocês vão se conectar com muitas histórias e entender que você, nessa sua maternidade, nesse aprendizado e na sua evolução, você não tá sozinho, né? E a gente se identificou muito nisso, né, Alê? A gente não tá sozinho. Quando a gente se olhou e falou, nossa, as nossas histórias, elas se batem. A gente precisa contar isso pras pessoas. E sabe quanto tempo a gente se conhece? Nossa, pouquíssimo. 2 semanas? 2 semanas. A Carol me chamou começou a me seguir lá no Instagram, e aí me chamou, e aí para um café, e a gente foi. Eu adoro tomar café, adoro conversar com as pessoas, acredito muito nessa troca. E aí a Carol veio com essa ideia de ter um podcast para falar sobre histórias de mãe, que é justamente o que eu tô trazendo aí nas nossas aventuras com o Beni. Eu esqueci de falar que eu também sou mãe canina, eu também de 3, então mais uma coisa que a gente... E a gente começou a descobrir várias paixões de transformação, de trocas, de conhecimento, a mesma escola dos filhos, sem saber, a mesma pediatra, quase os mesmos livros que a gente gosta de ler. E aí nasceu esse podcast, nasceu da necessidade de ter um espaço no YouTube, no Spotify e também lá no Instagram, pra gente contar histórias de mães reais. Exatamente. A gente vê tanta mãe querendo contar história. Porque eu não sei se acontece com você que tá aí assistindo o vídeo ou tá nos escutando no Spotify, que a gente tem vontade de contar as nossas histórias. Eu, pelo menos, quando a gente senta numa roda que tem um monte de mães, a gente conta história. A gente quer ser ouvida. A gente quer contar o que aconteceu com o nosso filho. A gente quer contar o que aconteceu na gestação. A gente quer contar o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com a casa, o que aconteceu com o marido, o que aconteceu com o trabalho, o que aconteceu com a babá, o que aconteceu com a pilha de roupa que tava lá para esperar, o que aconteceu no dia que a gente não tava esperando que a gente fosse. Então, assim... É quase uma terapia em grupo. É uma terapia. E aqui vai ser um espaço de terapia em grupo para mães se identificarem. E é importante também lembrar, Carol, que a gente sempre pensou em não ter
um espaço, ninguém que vai assistir os nossos episódios vai sair especialista em amamentação, ou em parto, ou em autoconhecimento materno, ou em disciplina positiva, ou em alguma coisa que a gente acredita. Esse espaço é de conexão, esse espaço é de acolhimento, é para uma mãe poder contar a sua história, e cada episódio a gente vai trazer histórias de mães que passaram por situações que toda mãe conta, que toda mãe passa e nenhuma conta, ou conta para quem muito, muito naquele momento complicado. E é muito legal isso, porque muitas vezes as mães, elas não se identificam, acham que só acontece com ela. Nossa, mas isso só aconteceu comigo, vou ficar... Não é. Ou acha, ou julga aquilo como sendo bom ou ruim, e na verdade aqui a gente vai trazer exatamente essa visão, não existe essa... O certo e errado. Exato. Existem as escolhas que a gente faz, e a gente precisa acreditar nessas escolhas. E eu sempre falo, a maternidade, ela me trouxe algo que eu não vou... É a coragem de mudar a paisagem. Eu trabalho muito, sou muito de viagem. Eu e o Xande, a gente já foi, meu marido, a gente tem um Fusca, uma Kombi, a gente já foi de Fusca para Atacama, a gente já fez 6.000 quilômetros de Fusca na Cordilheira, mais 7.000, a gente levou o Benito, daí, olha só. Várias histórias. Várias histórias, começando com uma. A gente, quando me falavam assim, aproveita as viagens que isso vai acabar, isso vai acabar, isso vai acabar. E aí sempre aqueles comentários desmotivadores, né? A rede de desapoio, vamos dizer assim. Desapoio. E aí, o que aconteceu? Eu sempre falei pro Xande, nossa, quando a gente tiver um filho, nunca mais vamos viajar. Com 9 meses, colocamos o Benício, a Lulu, nossa boxer, no carro, e fomos do Rio Grande do Sul pra Bahia, 7.000 quilômetros, 45 dias fora de casa. Gente, pra mim essa história é assim, é a mais motivadora que tem. Porque deu certo, teve perrengue, é óbvio que teve perrengue, a gente se cuidou, a gente teve situações que a gente também tem em casa, e é isso que as pessoas não sabem, eu não vou ir num restaurante, eu não vou viajar, eu vou deixar de fazer as minhas coisas, vale a pena? Porque levar o filho como um impedimento de fazer as coisas que te fazem feliz, ele não deveria ser, ao contrário, um aventureiro junto, um parceiro de vida. Ele não veio para essa vida para nos ensinar mais do que a gente aprender, e como as coisas podem dar certo, é só a gente adaptar. Exatamente. É uma história, assim, que motiva mesmo, porque eu viajei com a minha filha, ela tinha 7 dias de vida. Óbvio, eu só fui para casa da minha mãe ali. E assim, julgamentos sempre teremos, né? Se você viajar, se você ficar em casa, enfim. Nem vamos nos aprofundar nesse tema, mas eu fiquei com um pouco de medo. Nossa, eu vou viajar, mas tudo bem, eu vou até ali só. É tão pequenininho que nem cabe na cadeirinha de novo, direito, fica meio torta e tudo mais. Então, assim, eu jamais pensaria, com 9 meses de vida da Luísa, ir viajar de carro. 7.000 quilômetros. 7.000 quilômetros. 6 e 7 estados. Assim, nunca. Então eu acho muito bacana. Carol, não Sul, faria. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Bahia. Né? 7 estados. Muito legal. Só que assim, o que acontece? E aí, ali, naquele momento, a gente não contou pra ninguém. A gente não contou pra ninguém que a gente ia chegar na Bahia, a não ser o casal, meu cunhado e minha cunhada, que foram com a gente, e a pediatra do Benício. E a pedi do Benício naquela época falou assim, Ali, quais são os cuidados que é a mesma da Luísa? Não, a do Benício lá do Rio Grande do Sul. Ah, é outra, tá. Ela falou assim, Ali, quais são os cuidados que você vai ter na viagem que você não teria em casa, ou que você tem em casa e você não vai ter na viagem? Os cuidados são os mesmos. As situações vão mudar, mas é só você se adaptar. Mas o que eu queria dizer é que a coragem de mudar de paisagem. Por que isso? Porque a maternidade, ela veio com essa, pra mim, ela veio com essa ideia de você continuar fazendo as coisas que você gosta, porque você ganha um parceiro na vida, sabe? O Benício veio, e esse menino também tá vindo para completar a nossa família. Toda a família acha legal, bacana, mas o que eu mais escuto, você é louca, restrição, né? As restrições.
Então, assim, se eles vão ser a nossa melhor versão, ou se eles vão ser a continuação da nossa história, que história a gente tem que realmente deixar para trás? E aí tem outra questão. A gente precisa se despedir, olha só que contraditório, mas a gente precisa se despedir da Ali, do Xande, casal sem filhos, porque ficou para trás, e uma das maiores frustrações que as mães, que as minhas amigas, que eu também tive, é isso, a gente tem que se despedir de uma pessoa que não vai ser mais aquela pessoa, porque chega alguém para completar essa família, para aumentar e para nos transformar, mas ao mesmo tempo a gente quer que essa pessoinha saiba do que faz a gente feliz, seja viagem, seja ficar em casa, seja comida, seja livro, seja música, seja sei lá o quê, mas porque a gente precisa entender que a gente não vai mais ser o mesmo, porque tem uma responsabilidade muito maior, mas ao mesmo tempo carregar daquela vida antes da maternidade o que é a nossa essência. Os valores, essência, algumas coisas vão mudar. E eu acho legal essa frase que você falou sobre a gente se despedir daquela nossa versão ali sem a maternidade inclusa, porque quando a gente tá gestando ali, a gente escuta muito, e nos primeiros meses a gente escuta, vai passar. E quando eu, Carol, ouvia essa frase, vai passar, pra mim eu achava que ia passar e ia voltar igual era antes. Tá, vai passar, então acabou essa parte, esse perrengue que passou e eu vou voltar a ser a Carol de antes. E na verdade é uma nova identidade. É uma nova identidade como mãe, como mulher, como parceiro, num relacionamento conjugal. Então isso é muito louco, né? Porque é muito isso mesmo. Você se despede desse casal, né? No meu caso, eu e meu marido, Marcelo. Eu e o Xande também. A gente se despediu da forma que a gente vivia antes, porque existe a Luísa agora. Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que tem a essência que a gente traz com a gente. E aí quando a gente foi do Rio Grande do Sul pra Bahia, 7 mil quilômetros com o bebê de início, com uns 9 meses dentro do carro, a Lulu, a gente não contou pra ninguém justamente por isso, porque a gente mesmo assim, quando a gente chegou lá, que eu falei, chegamos na Bahia e deu tudo certo, muitos julgamentos vieram. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é exatamente, você tem a sua essência e você quer trazer essa nova parceria, mas ao mesmo tempo sem se cobrar de voltar a ser o que você não é mais, e não vai mais ser. Essa nova identidade. Essa nova que identidade. É preciso ser visto, né? Porque muitas vezes é o que você falou, a gente quer muito, deseja muito um filho, que aí é outra coisa que a nossa história se cruza, porque minha filha, ela sempre foi desejada, eu sempre tive um sonho em ser mãe, mas não foi uma gestação planejada. Assim como o Beni foi planejado, mas o Beni nunca, ter filho nunca foi uma prioridade. E isso assusta muito. Eu nunca casei para ter filhos. Exato. A gente casou em 2013, o Benício nasceu em 2021. E com eu tinha 37. 37. Eu vou ter o segundo com 39 anos, né? E aí as pessoas, casou, cadê essa pressão? E aí uma quando pressão eu falava, social, né? Exato. Precisa ter filho. Casou, tem filho. E a gente foi morar fora do país, a gente viajou, a gente morou nos Estados Unidos, viajou 42 estados de 50, a gente trabalhou. Eu era uma mega workaholic, o jornalismo, assim, é a minha paixão e continua sendo. Ele está se transformando como eu estou, mas a questão é que sempre eu falava, porque tem que ser. E quando eu dizia assim, ter filho não era uma prioridade, as pessoas, como não? Não, gente, é um plano, vai acontecer, mas não é agora, e não é agora. E aí tem aquela coisa, se tu pensar muito, nunca tem. Daí chegou a pandemia, falei, Xande, eu acho que vamos encarar. E o Beni nasceu em 2021 com muito amor. E aí veio a questão maior, a maternidade nos mostra que as prioridades mudam. E que bom que a gente está aberto para isso. E tem uma outra coisa, né, Carol? O Beni foi planejado, aí depois a gente engravidou, eu engravidei em outubro de 2022, a gente descobriu uma gestação, viu o coração, quando eu fui fazer o segundo ultrassom, o coração não estava mais batendo, mas isso é um papo para um episódio que vai chegar. E agora eu tô gestante, né, de um outro menino que tá vindo com
todo amor. E eu sei que vai vir mais transformações. Com certeza. Né? Isso também é um papo para um outro episódio. Mas o que eu queria dizer também da coragem de mudar de paisagem, que eu acho que a gente trocou uma ideia antes de começar a gravar, é que como a gente precisa olhar para as nossas feridas para não ferir, e como a maternidade, ela sempre diz assim, porque você vai ser responsável pela educação de alguém. Sim, mas como a gente precisa entender que eles vêm para nos ensinar muito mais do que a gente... Como a gente precisa estar aberto para que isso aconteça. Exato, né? E olhar para o que, para a nossa criança interior, para a transformação que a maternidade está disposta ali. E o que acontece? Eu acho que o primeiro ano é o mais difícil para a gente entender isso. Assim. Eu falo que o primeiro ano ele passa muito rápido, pelo menos para mim passou. Mas são dias longos. Então são 365 dias. E madrugadas. Muito longos. Muito longos. Então, assim, quando você vê, você fala assim, cara, já passou um ano. Passou um ano. Eu cheguei no primeiro ano da minha filha agora e falei assim, parece que eu não vivi um ano, mas eu vivi intensamente e cada dia, cada madrugada, naquela solidão materna que eu tenho certeza que você que tá me ouvindo, você já passou por alguma, por mais doce que tenha sido dos teus primeiros dias de vida com teu filho. A solidão materna, eu não conheço uma mãe até agora que não sentiu isso, porque a solidão, ela vem, ela bate ali principalmente nos primeiros meses. Mas porque é aquele bebê dependendo de você. Total. Aí vem a culpa, talvez, de não amamentar, ou a culpa da dor da amamentação, que tá ali, o peito sangrando, eu tive que fazer laser. Aí vem a culpa de não tá, de você, primeira viagem, você achar que não tá fazendo o suficiente. Chega no final do dia, tu tá exausta, tu fez tudo que tu podia fazer, e a gente tem essa pressão, eu tenho pelo menos, e eu sinto da sociedade isso, assim, você não está fazendo o suficiente. Você sempre poderia fazer alguma coisa a mais. Mas a gente precisa romper esse ciclo e deixar para amanhã, sim, a louça em cima da cama, sim, quando tu precisa descansar com teu filho, sabe? Eu acho em cima da cama, não. Não, louça em cima da cama, não. Vamos deixar na pia. Na pia. Mas eu digo assim, tem coisas que a gente tem que, com a maternidade, isso é uma coisa, tem coisas que a gente precisa entender e começar a romper a autocobrança e esse ciclo. E assim, eu nunca vou me esquecer que uma amiga minha me disse assim um dia, o Beni tava com, sei lá, 4, 5 meses, e eu, porque eu não consigo isso, porque eu não sei o que, não sei o que. E ela disse, ela tinha um filho de 4 anos, ela disse assim, Ali, eu sou uma mãe de 4 anos, você é uma mãe de 4 meses, não se compara. Assim como tu também não pode se comparar com uma mãe de uma adolescente de 14. Sim. Porque a gente não percebe isso, que a gente nasce como mãe quando o nosso filho nasce. Então por que a gente fica se comparando com outra que tá um pouco mais adiante? Eu falo até um pouco mais, eu falo que não é nem... A gente não nasce como... Porque assim, quando a gente fala esse termo de nasce, eu vou nascer não nasceu lá, mãe. Meu Deus, não nasceu. Construção. Você até nasce, mas assim, você não tá respirando muito bem, sabe, né? Numa metáfora ali, você não tá respirando muito bem, você tá igual o bebê. Pra mãe começar a engatinhar, pra mãe vai um tempo. Então é uma construção. Então quando a gente começa a olhar pra gente nesse processo de se auto-observar, de não se culpar, foi aí que começou a mudar minha maternidade. Porque eu entrei num certo desespero nos primeiros meses. Eu tô até hoje desesperada. Porque eu falei assim, gente, e agora? Né? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a entender todo esse processo, porque é mudança. Então, enquanto a gente resistir que a gente vai voltar, o passar vai voltar ao que a gente estava lá atrás, não volta. Isso vai se transformar em algo, né? Isso vale muito a pena a gente parar para pensar nessa questão de transformação, de mudança mesmo. Exato. E assim, e aqui esse espaço é importante para isso. A gente quer, nesse episódio... Acho que já vamos terminando, né? Já vamos pro fim, que tem mais um tempo aí. Mas, assim, esse primeiro episódio, a gente gostaria de convidar vocês, mães, amigas, manda para uma mãe. Manda agora, curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, coloca o alerta de sininho, vai lá no Instagram, segue a Carol, segue a Ali, na Carona da Lê. No Maternar Transforma.
que a gente vai estar cada vez mais trazendo o dia a dia, mas a gente, de novo, a gente não é especialista em nada, a gente é mãe, mas tem uma riqueza enorme em sermos mães, mulheres, que estão buscando autoconhecimento, a gente quer conexão, acolhimento. E nesse podcast, para quem está no Spotify nos ouvindo, para quem está aqui no YouTube, são histórias de mães que a gente vai abrir esse espaço para a gente conversar sobre essa imensidão conturbada de sentimentos, autoconhecimento, a gente quer transformações, mudanças na vida e mesmo. Contando um pouco do A Mãe Conta, esse podcast no Spotify e no YouTube, e também lá no Instagram, A Mãe Conta, ela conta o quê? Ela conta real, ela conta o porquê, ela conta com quem? Com a gente, com uma com as outras. É que a rede de apoio, ela não necessariamente precisa ser da tua mãe que tá do teu lado, do teu vizinho, de alguém fisicamente, né? Às vezes você que tá aí na tua casa, que é mãe, que tá gestando, e você escuta essa história, se identifica, se conecta, isso já transforma o teu dia. Opa, peraí, eu me pertenço a algo, eu não estou sozinha, né? Aquelas mulheres, elas também se transformaram. Então a gente começa a se conectar. Então essa conexão de mulheres dentro dessa jornada da maternidade, ela é rica, porque ela traz pertencimento, ela acolhe, ela nos deixa quentinha. Então essa é a ideia desse podcast, é a gente compartilhar a história. Então a sua história também pode estar aqui. E também por isso que aqui na descrição do vídeo vai ter esse formulário, onde você que está nos assistindo, nos ouvindo, pode acessar na descrição do vídeo e do áudio. E lá no Instagram também vai ter esse formulário, você preenche e conta a sua história. Qual a sua história, ou o que marcou mais você nessa transformação da maternidade? Foi ser mãe solo, ser a separação durante a gestação ou no primeiro ano de vida, pedir demissão ou voltar ao trabalho, escolher a história da gestação, um episódio, quanto na maternidade também. Um diagnóstico difícil de ser encarado. A amamentação, a escola, a babá. E não só coisas difíceis, a gente quer trazer pra cá também histórias motivadoras. Por exemplo, essa da Lê, que ela viajou 7.000 km ali, louca, com um bebê de 9 meses. Ah, louca! Essa história, ela é super motivadora. Vai ter viagem com o pequeno, já tô pensando lá com 6 meses a gente poderia e tal, mas não vou dar spoiler aqui. Isso. Mas assim, e vai ser um episódio por mês, que legal falar, né, Carol? Todo último domingo do mês estaremos aqui no YouTube, no Spotify. Estaremos com mães, não vai ser só eu e a Carol, esse primeiro sim, mas o próximo ali, em fevereiro, a gente já se encontra com 2 mães que nos cruzaram os nossos caminhos por alguma razão. Muito especial, são 2 mães muito importantes que cruzaram o nosso caminho e que têm muito conhecimento, mas eu não vou contar o que elas vão trazer aqui, mas elas eu tenho vão certeza... trazer informação também, elas vão trazer muitas sugestões, mas provavelmente pela história dela, né, porque é uma mãe, são mães especiais ali, não que vocês não sejam, todas são, mas vamos trazer essas 2 aqui. Que também passaram por perrengues. Exato. E chega de spoiler, vamos para fevereiro, vamos encontrar vocês aqui. Então, assim, curte aqui o vídeo, compartilha, manda para uma mãe para começar a nos seguir. Mas espera aí, antes de terminar, a gente sempre vai terminar aqui, porque a gente não quer que vocês saiam daqui com a cabeça... Sabe quando a gente escuta aqueles áudios, aqueles vídeos que... Ai, o que eu vou fazer? É muita informação. Eu não sei para que caminho seguir, porque a gente tá lotado de informação. Se você der um buscar aí do que você precisar, você vai achar uma lista de coisas que você pode fazer, que você deveria fazer. Então aqui não é esse lugar. Aqui E é um pra você sair parênteses, leve. e um parênteses. Nada vai te ensinar mais do que a vida real. E a sua experiência. Nenhum livro, nenhum curso, nenhum profissional vai te ensinar mais do que você olhar para o seu bebê e fazer essa caminhada junto com ele, com ela. Você precisa estar aberto para isso, né? O profissional muitas vezes te ajuda nessa abertura, nesse caminho, mergulho. E aí você mergulha e vai, exatamente. Então aqui é para você sair se pertencendo, acolhida, com humor lá em cima, se sentindo bem.
pensando assim, cara, eu quero ouvir a próxima história. Qual a mãe que vai contar e o que essa mãe vai contar? Então, por isso que a gente vai finalizar todos os episódios aqui com uma história engraçada da maternidade. Porque a história a maternidade não é só perrengue. Ela também tem muitos perrengues. Também tem Mas solidão. dentro desses perrengues, também tem um lado engraçado. E a gente quer trazer essa ótica pra vocês. Do que desses perrengues, o que dessas alegrias que meu filho trouxe foi o mais engraçado e eu quero compartilhar. Eu sei Que são na hora muitos. pode até ter sido crise de choro existencial Exato. e culpas, mas hoje, tipo, a gente diz, meu, assim, ó, Foi bom passar por foi isso. bom passar Isso por me isso. ensinou outra coisa, isso me levou em outro Carol, quer degrau. começar a tua história ou a minha? Vou começar a minha aqui, eu vou falar uma história curta, que pra mim, assim, é muito bizarro até o que eu fiz. Quando minha filha nasceu, enquanto a gente tá no hospital, a gente tá louco pra ir pra casa. E aí ela nasceu e ficamos ali os 3 dias no hospital. E a gente foi liberado pra ir pra casa. Eu louca pra ir pra casa, achando que eu ia chegar em casa. Ai, que delícia, vou assistir televisão, um filme. Bom, cheguei em casa, não sabia o que fazer com aquele bebê tão pequenininho, mãe de primeira viagem. Falei, Senhor amado, o que eu vou fazer com essa criatura? Eu não conseguia dar banho, toda a fralda que eu trocava vazava. Ela ficava engasgando muito, né, como se ela tivesse engolido muito líquido ali, e ela ficava engasgando o tempo inteiro. No hospital já tinha isso, mas eu levantava a mão, a enfermeira me ajudava, e em casa tava só eu e meu marido. Enfim, na madrugada meu marido capota, ninguém acorda, entendeu? E aí eu falei, gente, se ela engasgar, só tem eu aqui. E aí eu dormia sentada durante os meus primeiros 10 dias, 7 dias, 10 dias. Eu dormia, gente, sentada e de óculos, porque eu uso óculos. E aí, porque eu queria abrir o olho e saber que a minha filha estava bem. E como ela dormia do lado da cama, se eu deitasse, eu não conseguia ver, porque ela dormia no Moisés, né, naquele carrinho. Então eu dormia sentada, óculos. Imagina, toda torta, com óculos assim, torto na cara, machucando a orelha. E eu dormia assim. Até que eu cheguei na pediatra e falei, gente, eu tô enlouquecendo, porque eu não tô dormindo. A pediatra vira a melhor amiga nos primeiros 6 meses. Aí ela falou assim, você tá louca? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá dormindo assim? Eu falei, porque eu quero... Carol, pelo amor... Ela sabe respirar, ela vai... Tá tudo bem, você vai ouvir. Enfim, depois de um longo papo com a pediatra, eu aceitei que tá bom, né? Tá tudo bem, ela vai ficar bem. E de fato, nada aconteceu, gente. 7 dias eu dormi super mal. Meu marido olhava pra mim, eu tava sentada. Ele, o que você tá fazendo sentada? Eu não, porque E de óculos. E de óculos. 4 horas da manhã, você tá maluca? Então, assim, naquela hora, gente, eu sabia. Eu tava over. Eu olhava pra mim mesma e falava assim, gente, eu acho que eu tô passando de todos os limites. Mas assim, eu me sinto segura. E eu segui assim nesses 7 dias. E aí depois acalmou e passou. Hoje eu olho e falo, gente, que bizarro, que engraçado. Mas passou. E eu posso contar uma história de cada filho, do Beni. Conte. A do Beni foi uma história bem recente, que eu acho que vai ser um papo aqui de episódio. Até. A adaptação. Quando a gente foi fazer com a professora dele, ela disse, tá, mãe, né, o Beni, eu pedi demissão pra maternar, isso também vai ser papo pro episódio. Trabalho, volto pra casa, volto pro trabalho, fico em casa. E aí eu disse, não, tipo 1 ano, 2 anos e 1 mês comigo. E a professora me perguntou assim, mãe, qual que é o teu tempo, assim, o que você acha da adaptação? Eu falei, olha, eu acho que umas 5 semanas a gente consegue. Daí ela olhou assim, eu falei, 5 semanas, 1 mês, 1 mês e meio, a gente consegue adaptar. Tá, mas o que tu quer dizer com isso? Eu disse, não, eu vindo pra cá todos os dias, 1 horinha, 30 minutos, ficando aqui no carro. Aquela coisa de adaptação escolar. Ele vem em 30 minutos, ele vem 1 hora, ele vem em 45 minutos, 1 hora e 15, 1 hora e meia. Todos os dias, 5 semanas. Porque o que eu vou fazer das 8 ao meio-dia que ele fica na escola? O que eu vou fazer, né? Tem tanto tempo livre. Enfim. Aí ela, tá bom, vamos começar. Começamos numa quarta-feira, ele ficou 1 hora, 1 hora e meia. Eu fiquei com ele ali, mas ele chegou, já foi correndo e tal. E aí,
ela, tá, beleza, peguei ele, fui pra casa. No dia seguinte foi 2 horas e pouco. Então, a primeiro momento, eu fiquei com ele na sala, e o segundo momento eu fui pra secretaria, e ele ficou. Na sexta-feira, ela me disse, na quinta-feira, ela disse assim, amanhã você traz às 8, e pode pegar o meio-dia, ou se ele chorar, eu te ligo. Não, mas cadê as 5 semanas? Cadê aquele cronograma que eu Cadê aquele cronograma que eu tinha colocado em ordem e tal? Ela disse, não, eu acho que ele tá super bem, eu acho que você tá precisando se adaptar mais do que ele. Então, vem cá, linda, vou te colocar numa outra salinha. Então, deixa ele aqui às 8 e volta quando eu te ligar pra vir buscar, senão volta ao meio-dia, a hora que ele sai. 10 da manhã eu tava no estacionamento. E aí, tá tudo bem? Tudo certo. Peguei ele ao meio-dia. Então, assim, hoje, naquele momento, eu lembro que ele foi sorrindo e eu fiquei chorando por 5 semanas. Gente, mas tinha que ter uma adaptação pra mãe e pra criança. Exato. E assim, no momento foi muito difícil pra mim entender que ele estava bem. Sim. Sem a gente por perto. É uma história assim que hoje a gente acha que não vão ficar bem, né? Porque, que, nossa, vai ser o caos, eles vão chorar. Na verdade, no fundo, até a gente quer, né? E pode acontecer do Benny. Teve momentos que ele chorou depois disso. Teve momentos que eu tive que buscar ele mais cedo, respeitando o limite dele. Mas por que naquele momento foi caótico? Pra mim, porque eu não entendia como que... Cadê a programação das 5 semanas? Se foi 3 dias e aí depois tu retrocede 5 casas, porque 4 meses depois de ir pra escola, ele começou a chorar. Então, assim, são coisas que a gente vai se adaptando. Então, eu acho engraçado. Essa porque é a maternidade real. Ele foi sorrindo, eu fiquei chorando, sendo que eu nunca me via. Falei assim, ai, não vejo a hora de começar a escola. Que nada. Eu fiquei 5 semanas mal ali. Mal não, mas tá, cadê o meu bebê? Cadê? E ele indo sorrindo, saudade. Nem tchau pra mim. E a história engraçada desse, que também é uma pressão, eu tenho um menino. E aí todo mundo dizia, agora vem uma menina, agora vem uma menina. Pra mim, tanto faz, gente. Tipo, vindo com saúde, pra uma mãe que já perdeu um bebê, ou que, sabe, realmente a gente tá, né, mas eu escutei muito disso antes de saber o sexo, muito. Agora vem um casalzinho, vem uma menina. E aí, era assim, olha, 99%, teve 4 pessoas que me falaram que era menino e 400 que me falaram que era menina. Então, na minha cabeça era menina. Eu fiz a sexagem, peguei o resultado, tava eu, o Xande, bem no mercado, eu acho, o Xande, eu falei, ai, abre isso aqui, abre pra mim, não tenho... Daí ele me olhou assim, aí tava lá, masculino. Aí eu fiquei 48 horas, olha, eu abri o resultado umas 10 vezes. E aí eu falava pro Xande, será que tá errado? Porque assim, e aí hoje é engraçado porque, tipo, abri o resultado da sexagem umas 10 vezes pra ver se o resultado tinha mudado. Porque na minha cabeça era uma menina, porque tava todo mundo me falando que era uma menina. E que não existe a intuição de mãe? Exato. E então, assim, é engraçado abrir o resultado da sexagem umas 10 vezes antes de entender, mas no fundo eu disse, gente, que bom que ele tá se mexendo, que ele tá bem, que ele vem com saúde, e é isso que importa. Então, assim, às vezes, e aí quando eu abri pela 10ª vez, o Xande falou, tá, chega, né? Entende? É um menino. E aí que bom que é um menino, que bom que vai ser um parceiro, mais um parceiro de Kombi, de Fusca, amigo, irmão da Lulu, e assim a gente vai, né? Assim a gente vai, muito bom, muito bom. A gente tem várias histórias, eu imagino que você aí também tem várias histórias, você que tá ouvindo a gente. Então vem contar pra gente a sua história. Deixa nos comentários o que achou, compartilha com as mães, preenche o formulário. E assim, são desafios, mas também muitas histórias de superação, de transformação, de inspiração que a gente quer trazer aqui. Vamos fazer desse canal A Mãe Conta. Aqui você pode contar com a Ale, com a Carol, com outras mães virtuais e reais, com certeza, com essa história de transformação. Uma grande comunidade, uma grande rede de apoio para você que tá aí. A Mãe Conta em fevereiro, com mais histórias, vem com a gente. A Mãe Conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A Mãe Conta. O podcast que te abraça.